A gente vai mergulhar agora numa das histórias mais impressionantes e dramáticas do Antigo Testamento. O cenário é de uma crise espiritual gigantesca no Antigo Israel, o que acaba preparando o palco, para um confronto épico de fé, de poder e, claro, de sobrevivência. E bem no centro de tudo isso tá esse confronto. De um lado, Baal, que era uma divindade pagã super popular na época, muita gente acreditava que era ele quem controlava o tempo, a chuva, a fertilidade da terra, e do outro lado, o Senhor, o Deus de Israel. A história que a gente vai ver coloca esses dois poderes assim cara a cara num embate direto. Mas como é que a nação chegou nesse ponto? Nesse nível de crise? Para a gente entender isso, a gente precisa dar uma olhada em quem estava no comando. Olha, o rei Acabe e a esposa dele, a rainha Jezabel, não eram apenas tolerantes com a idolatria. Não, eles promoviam e muito. Jezabel, que veio do centro da adoração a Baal, era especialmente fanática. Ela importou centenas de profetas de Baal para impor a fé dela em Israel, o que levou a nação a um declínio espiritual, assim, sem precedentes. E aí, no meio dessa escuridão toda, surge uma figura, Elias. E que figura! O próprio nome dele já era um desafio direto à idolatria da nação. Pensa bem, numa terra que estava se curvando para Baal, o nome Elias era uma proclamação constante: o Senhor é meu Deus. A identidade e a missão dele eram uma coisa só. E Elias não perde tempo, viu? Ele simplesmente aparece de repente na frente do rei Acabe e solta essa mensagem bombástica. Um juramento solene em nome do Deus de Israel de que não ia ter chuva. Isso era um ataque direto no coração do domínio de Baal, o suposto deus da tempestade. A batalha tinha começado. Depois de entregar a profecia, Elias precisa sumir. A palavra de Deus tira ele da corte do rei e o leva para a solidão do deserto. E é lá que a proteção divina vai se manifestar de uns jeitos bem extraordinários. As instruções são bem específicas e um tanto incomuns. Se esconder, tudo bem, faz sentido. Mas ser alimentado por corvos, essas aves que eram consideradas impuras, traziam pão e carne para o profeta de manhã e de tarde. Era uma provisão totalmente sobrenatural, que mostrava que, enquanto a nação idólatra começava a passar fome, o servo de Deus era sustentado de forma milagrosa. Só que a seca que ele mesmo profetizou era real e implacável. Com o tempo, nem o esconderijo de Elias foi poupado. O riacho de Querite secou, a crise estava ficando cada vez pior, mostrando que a palavra do Senhor se cumpria fielmente e afetava todo mundo, inclusive o próprio profeta. Com o riacho seco, Deus manda Elias para um novo lugar. Um lugar que ninguém, muito menos o rei Acabe, ia sequer imaginar procurar por ele. E aqui a gente vê uma ironia divina brilhante. Deus envia o seu profeta justamente para Sarepta, bem no coração do território inimigo. Essa era a terra de Jezabel, o epicentro do culto a Baal. Era o lugar mais improvável do mundo para um profeta do Deus de Israel encontrar refúgio. E a instrução fica ainda mais surpreendente. Ele não só tem que ir para a terra de Baal, como a sobrevivência dele vai depender de uma viúva, uma das pessoas mais vulneráveis da sociedade daquela época, que, claro, também estava sofrendo com a mesma fome que tomava conta de Israel. E quando Elias encontra essa mulher, a situação dela é de puro desespero. Não são palavras de quem está hesitando, sabe? São palavras de alguém que já aceitou o próprio destino. Ela estava, literalmente, preparando a última refeição antes de simplesmente esperar a morte chegar. O pedido de Elias, nesse contexto todo, parece algo impossível, um absurdo. É nesse cenário de desespero total que a narrativa fica ainda mais profunda, revelando dois milagres que iam testar a fé de todo mundo, de maneiras bem diferentes. O ponto central é este: o pedido de Elias não é um ato de egoísmo, é um convite à fé. Ele pede que ela dê o pouco que tem primeiro para ele, o homem de Deus. Mas esse pedido vem junto com uma promessa extraordinária. É a palavra dela contra a palavra de Deus. E ela obedece. Um simples ato de fé, de obediência, destrava um milagre contínuo. Dia após dia, enquanto a fome devastava a terra, aquela casinha em Sarepta tinha o suficiente. A provisão de Deus nunca acaba para quem confia. Só que a história dá uma virada devastadora. Depois do milagre da provisão, vem a provação da perda. O filho da viúva, a segurança dela para o futuro, sua única alegria, morre. Para uma viúva naquela cultura, perder o único filho não era só uma dor emocional, era uma sentença de ruína social e econômica.
É aqui que o confronto entre o Deus de Israel e Baal chega ao seu ponto máximo. A batalha não é mais sobre chuva e pão. Agora é sobre a própria vida e a morte. A dor da viúva se transforma em acusação. Na angústia dela, ela acha que a presença daquele homem santo de Deus trouxe à tona os pecados dela e que aquilo era um castigo divino. A fé, que a sustentou durante a fome, agora é totalmente abalada pela dor da perda. A resposta de Elias não vem com palavras, mas com ação. Ele leva o menino para o quarto dele, coloca na cama e, num ato de desespero e fé intensa, ele se estende sobre o corpo do menino por 3 vezes, clamando a Deus. A oração dele é direta, é fervorosa, é simples. Não tem ritual mágico, é só uma súplica ao doador da vida. Ele coloca um resultado inteiro nas mãos do Deus a quem ele serve. E Deus responde: a vida retorna ao menino. Esse é o primeiro caso de ressurreição registrado na Bíblia. Um milagre que vai muito além da provisão. Ele demonstra poder sobre o inimigo final, a própria morte. E esse é o golpe de misericórdia no confronto. Baal podia até ser o deus da chuva na cabeça das pessoas, mas ele era totalmente impotente diante da morte. Esse milagre não só restaurou a vida de um menino, ele destruiu a credibilidade do deus rival, mostrando quem é que tem de verdade o poder sobre a vida. E a resposta da viúva a esse milagre muda tudo. A fé dela passa da crença na provisão para um conhecimento profundo da verdade. Ela viu a palavra de Deus trazer comida do nada, e agora ela viu essa mesma palavra trazer vida da morte. Para ela, a questão estava resolvida. A palavra do Senhor na boca do seu profeta era a verdade absoluta. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. A jornada dessa viúva, da fome à fé, da perda à ressurreição, foi o que a levou a conhecer a verdade. Isso nos faz pensar, no nosso mundo cheio de vozes, de crenças que competem entre si, o que é que realmente nos convence do que é verdadeiro?